Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ontem não deu pra gente fazer os 20 minutos com a vovó. E o que são os 20 minutos com a vovó? 20 minutos com a vovó é um encontro semanal que eu tenho com vocês aqui, tá? Que antes acontecia às quartas-feiras. E a partir desse mês ele passou para quinta-feira. Na verdade, ele esteve suspenso, né, um período. Quem me segue aqui sabe bem por quê. E nós estamos retomando agora, tá? E na semana passada eu fiz uma enquete para verificar o que nós iríamos trabalhar nestes 20 minutos dessa semana, né? Qual o conteúdo que nós iríamos abordar. E a maioria escolheu a introdução à divisão, como apresentar a divisão para as crianças. Então, primeiro, antes de nós iniciarmos, eu quero só que vocês me digam se a imagem está boa, se o áudio está bom, para que a gente possa dar início, tá? Uma outra coisa também importante, quem quiser fazer alguma pergunta, clica aí no pontinho de interrogação, na caixinha de perguntas, tá? Que aí depois eu respondo, no final eu respondo. Porque se eu ficar parando para ler os comentários, a gente pode se perder aqui no momento da aula, tá certo? Que não é bem uma aula, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu trabalho, como é que eu introduzo a divisão para as crianças, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, cliquem aí no pontinho de interrogação. Se ele não estiver aparecendo para vocês, do lado da caixinha dos comentários tem um sinalzinho de mais. Você clica nesse sinal de mais que vai aparecer a caixinha de pergunta, tá? E aí você clica aí que depois eu venho e respondo quando a gente terminar aqui a nossa apresentação. Uma outra coisa também, não adianta solicitar participação, gente, tá? Não vou chamar ninguém para participar aqui porque vai atrapalhar o processo, tá? Os 20 minutos com a vovó não tem participação com convidados, porque o tempo é muito curto, tá certo? Então não adianta ficar clicando para solicitando participar. Nós vamos ter lives em que teremos participações, onde eu até vou querer que vocês participem junto comigo, tá bom? Mas essa daqui, nós vamos apresentar aqui como trabalhar a adição, são 20 minutos, então não tem participação. E para a gente ser mais ágil, qualquer pergunta tem que ser colocada na caixinha de perguntas, porque se eu ficar parando para ler os comentários, vai interromper, eu vou me perder aqui, vou ler o comentário, vou parar a explicação, tá bom? Então, para que seja dinâmico, tá? Então, vamos seguir aí essa sequência. Eu sei que algumas dúvidas vão surgir, então coloquem na caixinha. Já vou responder a primeira pergunta. Se a live vai ficar salva? Não sei ainda, tá? Não sei ainda. Eu geralmente não estou deixando lives salvas, por quê? Porque o Instagram, ele mede uma das formas dele perceber, né, se você tem um bom engajamento, né, dele perceber se vale a pena ele mostrar o teu material para as outras pessoas, nas curtidas e nos comentários. Então, geralmente eu posto as lives, deixo as lives postas, aí não tem nenhum comentário, nenhuma curtida, e o meu engajamento vai lá para baixo, tá? Então, por isso que eu não costumo deixar as minhas lives salvas aqui, ok? Então, vamos lá iniciar. Bem, é essencial, tá, que a gente relembre aqui que as crianças, elas precisam entender, elas precisam compreender que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Por que eu falo isso sempre que eu vou trabalhar a divisão? Porque vocês também precisam ter a consciência de que não adianta entrar na divisão se a criança ainda não dominou o processo da multiplicação, se ela ainda não entendeu, se ela não
sabe realizar a multiplicação ainda. Essa história de que vai aprendendo tudo junto, não funciona. Você não aprende a correr enquanto você está aprendendo a andar. Primeiro você aprende a andar, depois você aprende a correr, certo? Então, primeiro a criança aprende a multiplicação e depois ela aprende a divisão. Então, isso é muito importante. E o que eu faço com as minhas crianças é o que eu trabalho na mentoria. Eu costumo trabalhar com 3 pilares, né? Que é o método que eu chamo abandonando a palmatória. Por quê? Porque é uma aula sem sofrimento para a criança, sem sofrimento para o professor. E nisso nós trabalhamos de que forma esse método? Primeiro, é levar a criança a descobrir, né? A compreender o conceito. E como que a gente faz isso? Trabalhando na prática, que é o primeiro momento que eu vou mostrar aqui para vocês. O segundo ponto é a criança praticar. Então, ela compreendeu, ela entendeu, agora ela vai praticar. Para isso, nós usamos as pranchas, nós usamos os jogos, né? Fazemos uso dos recursos para que a criança ela pratique. E, por fim, ela vai aplicar. Aí sim é que nós vamos para o livro, que nós vamos para o caderno, que nós vamos para a folhinha, e a criança vai aplicar aquilo que ela aprendeu e, ao mesmo tempo, nós vamos avaliar, né, se ela de fato assimilou esse conteúdo, tá? Isso é o que nós trabalhamos muito na mentoria. Descobrir, praticar e aplicar, que é o meu método abandonando a palmatória, né? Chega de sofrimento, o professor não precisa dar aula com estresse, estressado, sobrecarregado, cansado, nada disso. A criança também não precisa ter aquela aula maçante, cansativa, chata, né? Que ela fica ali, passa a manhã inteira naquela aula e sai de lá sem aprender nada. Então, isso é um sofrimento também. Por isso que é abandonando a palmatória. Nada de sofrimento, nem para criança, nem para professor. Agora, vamos lá. Vamos lembrar que existem 2 conceitos, tá, de divisão. O primeiro deles é a ideia de partição. Para isso, eu vou usar aqui o concreto. Vocês sabem que eu amo concreto, né? E eu vou utilizar aqui essas bolinhas, que vocês não estão vendo bolinhas, vocês estão vendo pêssegos, tá? E aqui vocês estão vendo 3 cestinhas. Então, o que é a ideia de partição? É a ideia de repartir, tá? Então, esse é o primeiro conceito da divisão, que ela é uma partição, que a gente precisa repartir. Então, tá? A Júlia, ela tinha 12 pêssegos. Vou colocar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? A Júlia, ela tinha 12 pêssegos. E ela precisava repartir esses 12 pêssegos, né? Para os seus 3 irmãos, ou para guardar na geladeira. Então, você vai criar aí uma narrativa, tá? Para desenvolver atividade com a criança. Então, aqui no meu caso, a Júlia, ela colheu 12 pêssegos e ela vai ter que colocar em 3 caixas. E aí, quantos pêssegos a Júlia colocará em cada caixa? Então, você vai pedir para a criança fazer isso, para ela repartir. Olha, nós precisamos distribuir os pêssegos aqui nas caixinhas, tá? Vamos distribuir? Ninguém pode ficar com mais do que o outro. E a criança, ela pode intuitivamente colocar aqui 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, fazer essa distribuição de forma intuitiva e aleatória. E aí você vai voltar com ela. Agora vamos conferir. Quantos pêssegos nós colocamos na caixinha azul? 4. Quantos pêssegos nós colocamos na caixinha laranja? 3. Quantos pêssegos nós colocamos na caixinha amarela? 5. Ah, mas a gente precisa que todos eles fiquem com a mesma quantidade. Vamos repartir de novo para que todos fiquem com a mesma quantidade? E aí, então, a criança agora ela vai se preocupar com isso, tá? De que todos tenham a mesma quantidade. E aí, geralmente, eles fazem o quê? Um para esse, um para esse, um para esse. Um para esse, um para esse, um para esse. Um para esse, um para esse, um para esse. Um para esse, um para esse, um para esse. Pronto, ela repartiu. E aí você vai voltar com ela. E agora, quantos pêssegos ficaram na caixinha laranja? 4, muito bem. Quantos pêssegos ficaram na caixinha amarela? 4. E quantos pêssegos ficaram na caixinha azul? 4. Ah, agora todas as caixinhas têm a mesma
quantidade. E aí você vai fazer essa atividade com a criança várias vezes, tá? Então, quantos pêssegos nós tínhamos no total? Ah, nós tínhamos 12 pêssegos. E quantas caixinhas nós tínhamos? 3 caixinhas. E depois que a gente repartiu, depois que a gente dividiu, quantos pêssegos ficaram em cada caixinha? Ah, ficaram 4 pêssegos. Ah, então se eu tiver 12 e repartir para 3, cada um vai ganhar quanto? Vai ganhar 4, tá? A outra ideia que nós temos da divisão, sim, e aqui você vai fazer com a criança várias vezes, né, essa atividade, para ver se ela compreendeu direitinho, se ela entendeu, e até para você começar a apresentar os termos. Ah, agora eu tenho 12 pêssegos para dividir nas 3 caixinhas. A gente começou falando em repartir, em distribuir, até a gente chegar na nomenclatura que é dividir. A gente vai... Vocês estão entendendo como é que vai caminhando esse processo? Vocês vão fazer essas atividades, né, com materiais diferentes. Pode pegar o lápis para distribuir nos porta-lápis. Pode usar a borracha, separar as borrachas para as crianças. Utilizem material concreto. Pode usar botão, pode usar as pecinhas que eu costumo usar aqui, os manipulativos, né? Que são aquelas pecinhas de bijuteria. Então, você vai fazer essa atividade até que a criança compreenda, tá? Que aqui ela está dividindo. Então, a gente começa com repartir, distribuir, e aí a gente chega na nomenclatura que a gente começa a falar em dividir. Ah, então eu tinha 12, nós dividimos para 3, quanto cada um ficou? Ficou com 4, tá? Só que eu falei para vocês que tinham 2 ideias de divisão, tá? A primeira é essa, de partição, certo? De repartir. E a segunda é a de subtração repetida. É o conceito de subtração repetida. Para esse, nós vamos utilizar essa pranchinha aqui, tá? Como é que é esse conceito? Deixa ela sair, meu amor, que a vovó tá dando uma aula aqui agora, tá? Então, o segundo conceito é o conceito de repartição, desculpa, gente, de subtração repetida. Só um instante que eu já retorno. Tá? E o que é a subtração repetida? Vamos lá. Quando eu digo assim, ó, a Júlia, ela tem agora 20 pêssegos, tá? Vou colocar aqui, nós já tínhamos 12, né? Estou fazendo que nem as crianças, contando do zero. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, a Júlia, ela tem 20 pêssegos. E a Júlia, para quem não sabe, ela é confeiteira, tá? Então, ela, para fazer os doces dela, ela utiliza muita geleia de pêssego. Então, a Júlia, ela tem os 20 pêssegos, tá? E todo dia a Júlia usa 4 pêssegos para fazer um pote de geleia, tá? Todo dia ela usa 4 pêssegos para fazer a geleia dela. Então, estes pêssegos da Júlia vão durar por quantos dias? Quantos dias o pêssego durarão, tá? Vou repetir para vocês. A Júlia, ela tem 20 pêssegos, certo? E ela usa 4 pêssegos por dia para fazer a geleia. Quantos dias irão durar estes 4 pêssegos? Então, como é que a criança vai poder fazer isso aqui? Então, vamos lá. Primeiro dia, ela usou 4. Botamos o 4 aqui. Segundo dia, mais 4. Terceiro dia, 4. Aí, quarto dia, 4. Mais um dia, 4, tá? Então, ela foi diminuindo. Ela tinha 20, aí usou 4, depois ela usou 4, depois ela usou 4. E aí, quantos dias duraram os pêssegos? Duraram 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Vocês entenderam a diferença disso daqui? É importante que a criança também perceba essa diferença para
que ela compreenda e interprete corretamente os problemas. Muitas crianças têm dificuldade enorme de entender, né, de interpretar os problemas, porque não tem essa noção, tá? Não compreende essas duas ideias da divisão, que é a ideia de partição, que é a ideia de repartir, e que é essa ideia da subtração repetida. Como é que a gente poderia fazer isso aqui também? Sem as bolinhas, tá? Então, se ela usa 4 por dia, aí nós vamos usar a outra pranchinha aqui, tá? Se ela tem 20 pêssegos e usa 4 por dia, então ela usou 20 menos 4, 16. Depois ela tirou mais 4, ficou com 12. Depois ela tirou 4, ficou com 8. Depois ela tirou 4, ficou com 4. Depois ela tirou 4, ficou com 0. E aí, quantas vezes ela diminuiu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 5 dias, o pêssego da Júlia acabou. Vou abrir um parênteses aqui para que vocês me digam se entenderam ou não, se querem que eu volte aí nesses dois conceitos. Rapidinho, gente, rapidinho. Entenderam? Posso seguir adiante? Acabei de receber uma boa notícia para vocês, né? Meu aluno cancelou a aula dele agora de tarde, então eu vou ter o tempo livre aqui com vocês. Perfeito, tá? Então, fizemos atividades para que a criança compreenda estes dois conceitos. Vocês entendem que aqui eu estou fazendo isso rápido, tá? Na mentoria, a gente faz isso, uma aula dessa demora quase 2 horas, às vezes até precisa de mais tempo, tá? Aqui eu estou fazendo rápido, porque a gente tem pouco tempo, tá bom? Então, lembramos, né, que existem dois conceitos de divisão, de partição e de subtração repetida. E isso vocês vão fazer, esse modelo de atividade que eu fiz aqui com vocês, vocês vão fazer com as crianças. A partir daqui que nós trabalhamos com o concreto, tá? Que podem ser diversos tipos de concreto. Você pode usar mamãe, papai, pode usar os brinquedos da criança, pode usar a roupa quando estiver dobrando a roupa, tá certo? Pode usar as colheres, os talheres quando estiver arrumando a mesa, tá? Então, é importante que você trabalhe com o concreto. O professor vai trabalhar com tampinha, com botão, com pecinha de bijuteria, tá? Eu gosto muito das pecinhas de bijuteria, sempre falo nelas, que elas são coloridas, têm formatos, tamanhos, né, diferentes. Então, e são baratinhas, que a gente pode comprar, dura bastante. Então, pode utilizar à vontade. Depois que a gente fez isso aqui com a criança, que a criança entendeu, aí sim a gente começa a praticar, tá? Isso aqui foi para que ela entendesse, para que ela descobrisse, para que ela compreendesse esse conceito da divisão. E aí a gente vai praticar. E como é que a gente pode praticar? A gente pode praticar nas folhinhas, tá? Tem diversos materiais aqui que a gente pode utilizar para praticar. Esse daqui eu gosto bastante, tá? Por quê? Porque a criança ela vai recortar, e sempre que a criança ela tem um contato mais profundo com o material, que ela tem que pintar, que ela tem que recortar, que ela tem que colar, ela grava essa aula melhor, tá? Então, sempre que é um jogo, alguma coisa assim, a criança ela grava melhor, ela memoriza melhor essa aula. Então, esse daqui ela vai recortar, tá? As galinhas aqui. E aí você vai trabalhar com ela, né? Reparta as galinhas em 2 grupos iguais. Então, ela recortou, vai colocar as galinhas aqui. Então, aí lembra das perguntas que eu fiz lá no começo. Você tinha quantas galinhas? 2, 4, 6, 8, 10. Ah, tinha 10 galinhas. Repartiu por quantos grupos você repartiu? Reparti por 2 grupos. Então, eu tinha 10 galinhas. Reparti por 2. Quantas galinhas ficaram em cada grupo? Ah, cada grupo ficou com 5 galinhas. Ah, muito bem. Então, você tinha 10 galinhas, dividiu por 2 e ficou com 5. Lembra? Tudo aquilo que a gente fez com o pêssego.
tá? Que eu falei para vocês para irem verbalizando com a criança. Agora a gente está fazendo aqui na folhinha, tá? E aí você pode fazer várias e várias vezes com a criança essa atividade, tá certo? Tem esse material aqui, que eu gosto bastante dele, e vou já dizer para vocês por quê. Porque logo no começo eu falei para vocês que a divisão é o contrário da multiplicação, certo? Então a gente começa aqui trabalhando com a criança. Vou usar só os pêssegos hoje, tá? Eu vou dizer para ela, olha, eu quero os 2 grupos, cada grupo com 5 pêssegos. Aí ela vai colocar lá os 5 pêssegos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pêssegos em cada grupo. Tá, quantos pêssegos você colocou em cada grupo? 5. Quantos grupos você tem? 2. E quantos pêssegos ficaram no total? Ficaram 10 pêssegos. Muito bem. Agora a gente vai fazer diferente. Vamos tirar do grupo. Vamos tirar do grupo. Agora eu quero que você pegue esses 10 pêssegos e reparta em 2 grupos para mim, tá? Aí vamos lá de novo. Pode ser o potinho, pode ser só uma pranchinha dessa daqui. Vamos repartir em 2 grupos. Aí ela vai repartir de novo. 2, 3, 4, 5. Né? Como ela acabou de fazer a multiplicação lá, ela vai fazer isso aqui já direto. Muito bem. Então vamos agora relembrar. Quantos pêssegos você tinha no começo? Quantos pêssegos a vovó lhe deu? 10. Você tinha 10 pêssegos. E você repartiu para quantos grupos? Repartir para 2 grupos. E quantos pêssegos ficaram em cada grupo? Cada grupo ficou com 5. Ela já vai começar a fazer essa associação mais direta da divisão com a multiplicação, tá? Então se eu tiver 5 pêssegos e 2 grupos, eu vou ter 10 pêssegos. E se eu tiver os 10 pêssegos e repartir para 2 grupos, eu vou ter em cada grupo 5 pêssegos, tá? E aí a gente já começa aqui a trabalhar a divisão como o inverso da multiplicação, tá certo? Que aí a gente vai fazer aqui, ó. Depois que a gente fez bastante com eles ali, aí a gente vai fazer aqui, tá? Quantos porta-lápis eu tenho? Eu tenho 2 porta-lápis. Tenho 2 porta-lápis. Quantos lápis em cada porta-lápis? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lápis. E quantos lápis eu tenho no total? Eu tenho 10 lápis. Então vamos lá. Vamos organizar a nossa ideia. Eu tenho 2 porta-lápis com 5 lápis cada um, então eu tenho 10 lápis. E vamos fazer o contrário agora? Agora, quantos lápis nós temos? Nós temos 10 lápis. E quantos porta-lápis nós temos? 2. E se eu distribuir os 10 lápis para os porta-lápis? Aí a criança vai distribuir e aí cada porta-lápis vai ficar com 5. Então 10 dividido para 2 é igual a 5. E se eu tivesse 2 grupos com 5 lápis? Seria igual a 10, tá? É uma aula que a gente vai fazer isso? Não, gente, não é uma aula. São várias aulas em que nós vamos trabalhar isso com a criança, tá? Sempre primeiro o concreto, tá certo? Sempre primeiro com o concreto e depois com o abstrato. Sempre primeiro formula o conceito utilizando o concreto, depois vai para as fichinhas, vai para as pranchas, né? Vai praticar com ela, tá certo? E aí depois é que a gente vem para as atividades. Podem ser atividades na folha ou as atividades no caderno, tá bom? A criança compreendeu, agora a gente vem para cá. Começamos a trabalhar a divisão, né? Eu tenho quantos ovos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ovos. E eu preciso dividir esses ovos em 2 ninhos. Vamos ver quantos ovos vão ficar em cada ninho, tá? E aí a criança vai fazer o desenho. 3
1, 2, 3. Vão ficar 3 ovos. À medida que ela vai fazendo estes exercícios, é sempre bom depois você já ir perguntando dela. Então, quanto é 6 dividido por 2? 3. E quanto é 4 dividido por 2? É 2. Para que ela já vá memorizando também a tábua, tá? Então, este exercício já serve também para memorização da tábua de divisão. Então, ela compreendeu, né? E aí, junto com a atividade que vai reforçar essa compreensão, ela também já vai memorizar a tabuada de divisão, tá? E sempre assim, começa com 2, né? Vai devagar, vai fazendo, compreendeu. Por quê? Porque se você faz somente com o 2 primeiro, ela já vai memorizar a tabuada do 2, tá? Então, essa sequência aqui, ó, eu comecei toda com o 2. Aí agora eu vim para cá, ó. 2 vezes 4. Eu tenho 2 grupos de 4. 2 vezes 4, 8. E aqui, quantos grupos eu tenho? 2. Quantos eu tenho em cada grupo? 6. E 2 vezes 6 é 12. Muito bem. Quantos grupos eu tenho? 2. Quanto tem em cada grupo? 5. 2 vezes 5, 10. Lembra que a criança já sabe multiplicação. A gente está revisando isso aqui, tá? Então, quantos grupos eu tenho? 2, eu tenho 3 em cada grupo, 2 vezes 3, 6. Aí ele vai fazer a divisão. Separa os brinquedos em 2 grupos. Então, ele vai vir aqui e vai separar em 2 grupos iguais, com a mesma quantidade. Sempre reforça isso para a criança, tá? Então, quantos peões nós tínhamos no total? 2, 4, 6, 8, 10 peões. E 10 dividido por 2 é 5. Vamos separar os ursinhos. Vai dar 4 e 4. Quantos grupos nós formamos? 2. Então, quanto é 8 dividido por 2? 4. Vamos separar em 2 grupos. Quantos trens nós tínhamos? 6. E quantos grupos nós fizemos? 2. Quantos ficaram em cada grupo? 3. Então, 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 2 é 6. Agora, depois que ele fez a multiplicação e a divisão, ele vai relacionar, tá? Esse primeiro aqui, ele está fácil. Por quê? Porque são imagens diferentes. Então, aqui ele vai relacionar mais pela imagem, certo? Então, 2 vezes 4 é 8. E 8 dividido por 2 é 4, tá? Então, a importância de se fazer aquele exercício que eu mostrei para vocês aqui nessa prancha, tá? Para que a criança, fazer com o concreto, para que a criança entenda aqui no pictórico, tá? E depois fique ainda mais fácil no abstrato. Então, esse daqui está fácil por quê? Porque são desenhos diferentes. Ela vai fazer guiada aí, são espertinhas, elas vão fazer guiada pela imagem. Mas nós temos com as mesmas imagens, tá? Onde então ela não pode olhar urso com urso, trem com trem, nada disso. Então ela vai ter que fazer aquele mesmo exercício, tá? E associar a multiplicação com a divisão, certo? Tá? Em seguida, depois que ela já fez várias vezes a atividade, né? Nós vamos aqui já para o abstrato, certo? Então, 2 dividido por 2. Vovó, a minha criança ainda está com dúvida. Então, o que a gente vai fazer? 2 dividido por 2. 2 dividido por 2. Quanto cada um ficou? 1. Muito bem. Então, a gente coloca o 1 aqui, tá? Posso usar o potinho. Posso usar uma das pranchinhas, tá? 4 dividido por 2. Minha criança ainda não conseguiu fazer, né? Assim, de forma abstrata. Então, eu vou pegar os 4 pêssegos e vamos dividindo para 2. Quanto cada um ficou? 2, tá? Deixa o material concreto e deixa a criança ir fazendo com o material concreto. Depois você revisa com ele, vai perguntando, refaz a atividade, faz as operações no caderninho dele para ele responder, agora já sem o concreto, porque a ideia aqui agora qual é? Já ir memorizando, tá? Aí aqui, ó, preste bem atenção nesse exercício. 2 dividido por 2 é 1. E 2 vezes o 1? É 2. 4 dividido para 2 é 2.
E 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, tá? Por quê? Porque quando a gente chegar para trabalhar o algoritmo da divisão, o algoritmo tradicional da divisão, a gente sempre trabalha ali em quantos cabem, né? Por exemplo, 42 dividido por 2. Quanto do 2 cabe no 4 ou qual o número que multiplicado por 2 dá 4. A gente sempre trabalha dessa forma. Então, e essa atividade aqui vai auxiliar a criança nessa hora em que ela estiver trabalhando com o algoritmo tradicional da divisão, tá certo? Fiz com 2, ele tá fazendo direitinho ali com 2, eu passo, vou trabalhar com 3, tá? Passo a passo de novo, para ele ir fixando a mesma coisa. Começa com concreto, ele faz no concreto, depois a gente vem, né, trabalha com a pranchinha. Trabalha aqui com a pranchinha do 3, trabalha na pranchinha do 3, para ele fazendo a divisão. Você pode dizer para ele, olha, você tem 15, vamos colocar 15 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou te dar 15 pêssegos, hoje tudo é pêssego. Vou lhe dar 15 pêssegos e eu quero que você reparta, que você divida, desculpa, gente, que você divida os 15 pêssegos para 3 caixas, nesses 3 grupos. E aí ele vai dividir. Algumas crianças, elas já vão fazer em quantidades maiores, tá? Elas não vão mais fazer de 1 em 1, porque elas já sabem que dá ali. E aí elas vão colocando até repetir. Outras vão continuar fazendo de 1 em 1. Não tem problema. Até que ela memorize a tábua, ela vai fazer com o concreto da forma que ela achar melhor, tá bom? Então ela dividiu aqui. Então, muito bem. Quantos pêssegos você tinha? Ah, você tinha 10 pêssegos. Você repartiu para quantos grupos? Para 3 grupos. E quantos ficaram em cada grupo? 5. Então, opa. Ai, Jesus. 15 pêssegos. Que 10. 15 pêssegos. Dividiu para 3. Quantos ficaram em cada grupo? 5 pêssegos. Muito bem. Então, 15 dividido por 3 é 5. Por que 15 dividido por 3 é 5? Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 15? Tá? Aí, 5 vezes 3 é 15. Então, 15 dividido por 3 é 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15, tá? Porque o número 5 cabe 3 vezes dentro do 15, tá? Depois que nós fizemos isso, trabalhamos tudo isso, certo? Ela vem de novo, vai completar, vai fazer as atividadezinhas até chegar aqui, tá? E a partir daqui eu vou trabalhar do 4 com ela. Só que agora, como ela já compreendeu, eu não preciso mais trabalhando tábua por tábua com ela, tá? Por quê? Porque ela já memorizou a multiplicação. Lembra que eu falei para vocês no início? Ela já sabe a tabuada da multiplicação. Então, fazendo essas atividades, ela já compreendeu, tá? Que a divisão é o contrário da multiplicação. Tá certo? Com as atividades concretas, em que você vai dialogar com ela e vai dizer, né, que você tem 2 pêssegos em cada caixa, tá? 2 pêssegos em cada caixa. Quantos nós temos no total? 6. Por que nós temos 6? Porque 2 vezes 3 é 6. E agora, se eu for dividir, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dividir 6 para 3? Tá? Quantos eu tenho que pôr aqui para que dê 6 no total? Quantos nós tínhamos posto antes? 2, tá? Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, se eu tiver 6 para repartir para 3, quantas eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar 2, tá? Então, essa é outra atividade que vai ter que ser feita várias vezes, tá, gente? E lembrando, estou fazendo rápido por causa do nosso tempo, tá certo?
A partir daqui, após a criança ela ter compreendido o conceito, ter entendido as estratégias, aí nós vamos iniciar as atividades com o algoritmo tradicional, tá? E como é que a gente vai apresentar esse algoritmo para as crianças? Aqui tem um outro ponto muito importante, tá certo? Porque antes de eu chegar com a criança, deixa eu pegar aqui a casinha. Antes de eu chegar com a criança e mostrar, né? E mostrar, armar uma divisão para ela, tá? Eu tenho que fazer um outro trabalho ainda, que é trabalhar com material concreto. Por quê? Porque se eu coloco aqui para a criança 432 dividido para 3, tá? E aí, normalmente, o que nós fazemos quando a gente vai fazer a divisão? A gente coloca 4 dividido para 3. Quantas vezes o número 3 cabe no 4? Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 4? Aí a criança ela fica em dúvida. Por que eu esqueci o 32? Por que eu estou fazendo só com o 4? Então, para que ela não tenha esta dúvida, tá? Nós trabalhamos com o material dourado, que eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu faço, tá? Deixa eu só pegar uma prancha aqui. Só lembra do valor que nós tínhamos. Nós tínhamos 432 para repartir para 3, certo? Era esse o valor que nós tínhamos. Enquanto eu pego o material dourado, que eu separo aqui, vocês já vão me falando aí se está tudo ok, se surgiu alguma dúvida, tá? Nós vamos colocando aí se tem alguma dúvida. Começou uma chuva aqui agora. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos dar continuidade. Então vamos lá. Nós vamos começar a fazer essa divisão com as crianças. Pode ser a partir da centena ou pode ser a partir da dezena, tá? Aqui com o material dourado, tá certo? É claro que a gente começa sempre a partir da dezena, né? E depois a gente começou trabalhando só unidade, dividindo só unidade. Depois a gente começou trabalhando dividindo dezenas, 12, 15, certo? Aí a gente pode começar a trabalhar, por exemplo, 29 dividido por 3, ou 29 dividido por 2, que ela vai ter que fazer essa sequência aqui, tá? Mas para explicar para vocês, eu já vou começar a partir da centena, tá? Então vamos lá. Eu tenho 400, tá? Então a gente tem que lembrar para as crianças que cada plaquinha dessa vale 100. Então olha a importância, tá? Olha a importância de já se trabalhar centena, dezena com as crianças, tá? Centena, dezena e unidade, as crianças entenderem. Então nós pegamos aqui 4 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Qual o número que nós formamos? 432. Muito bem. E eu quero que você reparta, que você divida esses 432 para 3 grupos, tá? Aí a criança geralmente ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Um para esse, um para esse, um para esse, tá? Você pode pegar, inclusive, esse quadro aqui, ele tá pequeno. Vamos pegar, vou pegar aqui um quadro maior, fazer aqui maior, só para vocês verem. Só dividir, até para vocês verem que não precisa de muito recurso, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que dividir para 3. Então, um para cá e um para cá. Muito bem. Só que sobrou ainda uma centena. Uma centena ficou do lado de fora. E agora, como é que eu faço para repartir essa uma centena? Né? Eu não posso quebrar a prancha aqui no meio. Como é que eu faço? Eu posso trocar a centena pelas dezenas. Por quê? Porque uma centena é igual a 10 dezenas. Então, vou pegar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou trocar esta centena, tá? Ela vai sair e vai entrar as 10 dezenas. Muito bem. Agora, eu posso juntar com essas dezenas para fazer a divisão. Então, vamos lá dividir. Então, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Vovó, sobrou uma dezena. E agora? O que eu posso fazer agora para distribuir? Uma dezena vale quanto? Vale 10 unidades. Então, nós vamos trocar pelas unidades. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Troquei a dezena que tinha sobrado pelas 10 unidades. Agora eu junto aqui e vou continuar dividindo, tá? Juntei, vou continuar repartindo agora. Então, vamos lá. 2 para esse, 2 para esse. Opa, caiu uma. 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse. Pronto, agora acabou tudo. Não sobrou mais nada. Vamos ver quanto cada um ganhou? Então cada um ganhou uma centena, 4 dezenas e 4 unidades. Então, cada um ganhou 144. Deu para entender? Deu para entender? Respondam aí para mim. Deu para entender? Deu para entender? Então, você vai fazer esta atividade primeiro com as crianças, até eles conseguirem fazer sem nenhuma dúvida, tá? Quando eles não tiverem mais dúvida aqui, é que a gente vai passar para o algoritmo tradicional da divisão, tá certo? Vovó, eu não tenho material dourado, tá? Eu trabalho numa turma, vovó, que tem 25 meninos. 25 alunos. Eu não tenho material para todas as minhas crianças, tá? Como é que eu vou fazer uma atividade dessa com eles, vovó? Olha a minha realidade. Eu estou numa sala de aula com 25 meninos. Não tenho condições de fazer isso. Bem, então vou dar aqui uma dica para você, tá? Você vai pegar este material aqui, tá certo? Este material aqui, vai pegar estas fichinhas aqui, vai recortar e vai usar aqui, tá? Por isso que ele é pequeno, por isso que ele não cobre no material dourado, tá certo? Então, aqui a gente tem a unidade, a dezena e a centena. Então, você vai pegar isso daqui, plastificar se quiser, tá? Se quiser. Se não quiser, imprime um para cada criança lá. E aí eles já fazem atividade, ficam com eles, né? Compra um saquinho plástico, coloca dentro. Fica aí a seu critério, tá? Cada um fica com seu materialzinho. Você pode colar aqui na capa do caderno dele de matemática, isso daqui também, para ele não amassar, para ele não perder, né? Pega o caderno dele. Deixa eu pegar aqui uma simulação. Pega aqui uma simulação de um caderno de um aluno meu. Pega aqui o caderno dele, recorta aqui, né? Imprime um pouquinho menor, cola na capa do caderno dele para ele não perder, porque menino perde tudo, tá? Põe, recorta, pede para recortar as fichinhas, você coloca dentro do envelopezinho, né? E guarda esses envelopes com os valores, e aí na hora de fazer a atividade, cada um vai ter o seu material lá para fazer, tá? Centena, dezena e unidade.
Entendido aqui? Outra coisa importante também, quando vamos trabalhar o algoritmo tradicional da divisão, tá? É que a criança, ela saiba, ela conheça os termos da divisão. É importante que ela conheça os termos. Já vi crianças, né? Já vi alunos, inclusive assim, de 6º, 7º ano, que não consegue resolver um problema porque não sabe o que é dividendo, o que é divisor. Que não sabe. Então, a gente precisa também trabalhar os termos com eles, tá? Para que eles saibam o que é o dividendo, saibam o que é o divisor, saibam o que é um quociente, saibam o que é o resto, tá? Essa pranchinha, essa fichinha aqui, esse card, eu utilizo muito com os alunos que têm dificuldade de interpretação de problemas, tá? Lembrem que professor de reforço não acompanha assim, o aluno direto, né? A gente trabalha meio que como um pronto-socorro. A criança vem, recorre a gente quando ela está em dificuldade. As crianças que a gente já acompanha há vários anos, a gente já não precisa usar muitos recursos como esse daqui, por exemplo, esse que eu não utilizo muito com os meus alunos. Mas um aluno novato, por exemplo, entrou um agora do 7º ano, está com muita dificuldade em matemática. Eu já imprimi isso aqui para ele, porque ele não consegue interpretar um problema. Então, quando ele vê essas palavrinhas aqui no problema, tá? Ele já sabe que está relacionado à divisão. Então, ele já consegue resolver o problema, tá? Então, esse aqui é um outro recurso também que você pode utilizar com as crianças. Agora, vamos lá. Chegamos no algoritmo tradicional, que todo mundo acha que é o maior bicho papão, né? Que é onde está a maior dificuldade das crianças. Mas se a criança domina, desculpa, gente, se a criança domina a multiplicação, tá? E se você trabalhou bem com ela o material dourado ou, né, estas fichinhas aqui, mas tem sempre lembrar para eles que é uma centena, uma dezena e uma unidade, tá? Se você trabalhou bem com ele não vai ter dificuldade aqui. Por quê? Porque ele vai enxergar isso daqui como o quê? Como centena, tá? Ele vai enxergar já como centena. Por isso que eu uso também essa casinha no início do processo de divisão com os meus alunos, porque aqui eles já estão vendo, não estou falando de um número qualquer, estou falando de 4 centenas, de 3 dezenas e de 2 unidades. E aí nós vamos fazer a divisão, tá? E aí a primeira coisa que eu converso com eles é, bem, eu tenho aqui 4 centenas para dividir em 3 grupos. Então, eu preciso saber quantas vezes o número 3 cabe dentro do 4, tá? Ou qual o número que multiplicado por 3 vai dar 4 ou mais próximo de 4? Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 4 ou mais perto de 4? Ah, é o 1, porque ele já sabe a tabuada. Então, ele sabe que 3 vezes 1 é 3. E aí, nós vamos diminuir, porque eu tinha 4, mas já retirei o 3. Lembra da subtração repetida, né? Então, já retirei o 3, ficou 1. Muito bem, então ainda tenho uma centena. Mas com uma centena, eu não posso repartir para 3. Lembra que nós ficamos com uma plaquinha verde lá? Muito bem, então eu vou baixar aqui, né? Vou transformar em dezena. Quando eu transformar em dezena, ela vai valer 10. E como eu já tenho 3 dezenas aqui, eu vou ficar com 13. 13 dezenas. Lembra que você ficou com a barrinha e as unidades, tá? A barrinha azul e as unidades. Muito bem, então vamos lá. Agora eu preciso saber qual o número que multiplicado por 3, tá? Vai dar 13 ou perto de 13. Como ele já sabe a tabuada, né? Ele vai dizer que o número que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 13 ou próximo de 13 é o 4. Porque 3 vezes 4 é 12. E aí, o que nós vamos fazer agora? Diminuir de novo. Diminuindo, nós vamos ter o quê? 3 menos 2, 1. Uma dezena. Uma dezena eu consigo dividir para 3? Não. Então, o que eu faço? Troco pelas unidades. E uma dezena são quantas unidades? 10. Mas eu já tenho 2 unidades aqui também, então eu vou juntar.
Agora eu tenho 12 unidades. E aí, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 12? Qual o número que multiplicado por 3 dá 12? Ah, é o 4. 3 vezes 4, 12. Diminuindo, deu 0. Pronto, não tem mais ninguém para diminuir, né? Não tem mais ninguém para dividir, acabou a minha conta. Então, 432 dividido por 3 é 144. Vocês perceberam a importância de trabalhar com material dourado? Tá? Mesmo quem não tem o material dourado, essas fichinhas são práticas, tá? O custo delas não dá trabalho. Você pode até fazer com tampinha, pedir para eles trazerem tampinhas, né? Para fazer com eles, tá certo? Cola isso daqui na capa do caderno deles, tá? E aqui eles vão conseguir dividir até por 8, tá certo? E aí você vai conseguir fazer a atividade que eu fiz com a barrinha, você vai conseguir fazer com eles com aquelas fichinhas lá. Depois que eles fizeram lá, você faz aqui. No início, você pode até fazer o quê? Para cada divisão que você for realizar, faz primeiro na barrinha, depois vem para cá. Porque aí a memória deles vai estar lá. Eu acabei de fazer. Ah, por isso eu dividi, eu tive que trocar a centena pelas dezenas. Ah, por isso que aqui ficou 13. Porque não é só uma centena. Agora ele virou 13 dezenas. Tá? Deu para entender? Ludmeire, esse material vai estar só amanhã na loja, tá? Esse material vai estar só amanhã na loja. Porque eu percebi que ele não estava na loja e eu não tive tempo de pôr, tá? Eu imprimi para utilizar com os meus alunos e percebi que ele não estava lá na loja. Então, só amanhã que eu vou pôr na loja, tá? Bem, gente, então, assim, de modo muito rápido, né? E nós ultrapassamos em muito os nossos 20 minutos. Essa é a maneira que eu introduzo a divisão para os meus alunos. Nós tínhamos programado 20 minutos, mas como meu aluno cancelou a aula, ele vai jogar hoje. Eu tenho um aluno que está na seleção amazonense de futebol, participando aí de campeonato. Vamos lá responder as perguntas. Tá. Sobre o material. Esse material, ele ainda não está na loja. E ele vai estar na loja somente amanhã, tá? Então, quem quiser adquirir, a partir de amanhã ele vai estar na loja. Só ajeitar aqui. Perguntaram também se ele está na mentoria. Não, esse material ele não está na mentoria, tá? Apesar de que na mentoria tem muito material de divisão, materiais semelhantes a esse. Quem já está lá na mentoria já viu, né? Que nós temos vários materiais parecidos com esse daqui. Mas esse bloco, do jeito que ele está montado aqui, ele não está na mentoria. Nessas casas da divisão tem, prancha da divisão tem, na mentoria tem bastante coisa lá. Mas esse bloco aqui de introdução à divisão, ele não está lá, tá? Oi, vovó, sou mentorada, mas não consegui mais acompanhar. Por quê, Sandra? Vocês têm, gente, assim, que tudo é questão de planejamento, tá? Tem que tirar um tempo para estudar, senão vocês vão estar jogando dinheiro fora. Ah, eu comprei uma coisa e não vou usar. Então, tem que ir estabelecer uma meta. Não, vou tirar meia hora por dia, 1 hora por dia para estudar. As aulas estão todas gravadas lá na mentoria, tá? Então, não tem assim desculpa. Ah, eu não tive tempo, não deu para me ver. Porque quem vai fazer o seu horário é você, tá? Porque as aulas estão todas gravadas na mentoria, tá? Então, você pode estabelecer, na hora do almoço, estou almoçando, vou assistir aqui uma aula hoje de multiplicação enquanto eu almoço. Eu pego o ônibus, pego o metrô, demora um tempão para chegar em casa, vou aproveitar, estou no ônibus, coloco fone de ouvido, vou assistir uma aula. Então, o tempo quem faz são vocês. Agora, os encontros de quarta-feira, aí sim, esse daí se perdeu, você tem ele gravado também no módulo do Zoom, tá? Então, vovó, mas aí eu não estou conseguindo tirar as minhas dúvidas porque eu não estou participando do encontro de quarta-feira. Deixa as dúvidas no comentário lá da aula
que eu anoto e na quarta-feira eu tiro a dúvida e depois fica gravado lá. Então não tem assim, não tem desculpa de dizer que não consegue acompanhar, porque a mentoria ela foi toda preparada, toda montada para que o professor que tem tempo corrido, né, que leva um monte de tarefa para casa, de atividade para fazer em casa no final de semana, que eu não concordo, falo muito isso na mentoria também. O professor não tem que viver sobrecarregado, estressado, nada disso. Mas ela foi pensada nisso, tá? Mães e pais que passam o dia inteiro no trabalho, cuidando dos filhos, põem os filhos para dormir e tudo. Então ela foi pensada nisso, para que você possa assistir a mentoria sem ter nenhum prejuízo, tá? Só que, preste atenção, o prazo da mentoria é de 1 ano. Aí acabou 1 ano, aí acabou, tá? Então você tem 1 ano para assistir as aulas no horário que você quiser, do jeito que você quiser. Os encontros de quarta-feira, tá? Esses encontros de quarta-feira que são como se fosse uma consultoria, né? Pra gente trocar ideia, tirar dúvidas. Ah, vovó não posso, tô fazendo faculdade, vovó não posso, tô trabalhando. Tá, então você deixa suas dúvidas no comentário da aula, tá? Ou no grupo do Telegram, deixa lá a sua dúvida, que aí na quarta-feira eu esclareço aquela dúvida, tá certo? E você assiste depois, porque essas aulas, esses encontros de quarta-feira ficam gravados no módulo Zoom. Como faz para entrar na mentoria? O link tá na minha bio, tá? O link tá lá na minha bio da mentoria, tá certo? Bem, então, estava com saudade. Obrigada, Sandra. Também estava com muita saudade de estar por aqui. Mas aos poucos a gente vai voltando e entrando no ritmo, né? Aos poucos a gente vai voltar. Tudo bem que primeira quinzena de novembro eu vou dar uma sumida de novo, né, na primeira semana de novembro, mas os mentorados não se preocupem, porque eu vou conversar com vocês como é que vão ser esses encontros de quarta, como é que vai funcionar, porque a vovó vai viajar de novo, tá? Vou viajar novamente. Essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com reforço escolar, que por sinal é outra coisa que eu trabalho na mentoria também, né? Como você montar o seu reforço escolar, trabalhar com reforço escolar, ganhar, né, independência financeira ou aumentar a sua renda, tá? Tô dizendo que para ninguém sair de sala de aula, comigo funcionou, deu super certo, foi muito bom, mas entendo que a realidade muda, né? De um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Mas se você também quer aumentar a sua renda ou tá sem emprego e quer ter a sua liberdade financeira, trabalhar com reforço escolar é uma grande oportunidade, tá? Se eu não trabalhasse com reforço escolar, eu não teria conseguido passar esses 7 meses como eu passei, né, voltada direto para os meus pais, tá? Porque o meu atendimento é em casa, eles estavam aqui em casa comigo e eu pude dar toda a assistência para eles. Eu não poderia viajar do jeito que eu gosto de viajar, não poderia fazer isso, tá? Por quê? Porque o trabalho, né, você tem ali o período das suas férias. Então, você tem que cumprir a tua carga horária, tá? Você pode até conseguir atestado, fazer as coisas, mas é bem mais complicado de quando você tem a disponibilidade no teu horário. Então, trabalhar com reforço escolar, para mim, foi muito libertador, muito mesmo. Eu trabalhei 20 anos em sala de aula, 20 anos em sala de aula, em que meus finais de semana era com um monte de EVA, material, pagela, que naquele tempo ainda era pagela, não sei nem como é que tá, se ainda usam as pagelas hoje. Era pagela, era atividade, era isso, era aquilo, era ficha dos alunos e etc, e atividade, caderno para corrigir. E meus filhos cresceram e a gente nunca fez assim uma viagem, eu com os meus filhos, tá? O máximo que a gente ia era para um sítio, era ir ali em São Paulo, alguma coisa assim, porque nunca dava tempo, nunca podia, e até a verba também, o dinheiro era curto, tá? E quando eu comecei a trabalhar com reforço escolar, tudo isso mudou na minha vida, né?
posso fazer aquilo que eu amo fazer, que é viajar, tá? Pude curtir a minha neta do jeito que eu queria, pude dar assistência para os meus pais e agora voltar de novo com as minhas viagens, né? Porque teve a pandemia, depois teve o problema dos meus pais e agora eu tô aproveitando aí para atualizar meu passaporte. Atualizar meu passaporte. Então eu estive com a pacote agora em setembro, né? Estive com a pacote na Europa, Portugal, Espanha e Lisboa. Lisboa e Portugal, né? Portugal, França e Espanha nós fizemos. E agora com a minha filha vamos fazer Portugal, porque Portugal vai ser a conexão, assim, a gente vai passar alguns dias lá, mas são poucos. E a gente vai fazer Inglaterra e Itália, que é ir no Vaticano, que é meu sonho, que eu ainda não tinha ido ainda, né? Apesar de ter viajado um bocado, mas sempre o Vaticano ficou para depois, né? Foi ficando para depois. Ô, Raizinha, meu amor, coisa linda. Trabalhei 21 anos em sala de aula e agora 3 anos de reforço. Nada como não ter diário de aula. É isso, Jana. Nada, como eu digo assim, nada como não ter uma hora na sua vida. Chega de orientadora, coordenadora, diretora, supervisora. Entendeu? Aqui eu trabalho do meu jeito, faço as coisas do jeito que eu quero, utilizo o material que eu quero, não sou escrava de BNCC, nem, sabe? Então, assim, foi libertador para mim, até porque eu estava na sala de aula, quando esse processo todo começou a acontecer, eu já vi que não ia dar certo, que aquilo não ia funcionar para mim. Então, sair da sala de aula para mim foi maravilhoso. E a cada dia eu só percebo como isso foi bom, tá? Porque se eu estivesse na sala de aula, eu jamais poderia ter feito o que eu fiz esses 7 meses, né? Agido como eu agi esses 7 meses que a minha mãe e meu pai ficaram aqui. Então, isso foi graças ao trabalho com reforço escolar. Também, se não fosse o trabalho com reforço escolar, eu também não conseguiria fazer as coisas que eu faço hoje, né, de aproveitar mais a vida, entendeu? De viver, não, porque esses 20 anos, não é que eu não vivesse, né? Mas assim, era um tempo mínimo que eu tinha até para os meus filhos, porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito responsável. Quando eu assumo um compromisso, né, isso vai ao extremo para mim. Então, eu trabalhar em sala de aula, meu trabalho tinha que ser perfeito, minhas flagelas, meus diários tinham que ser perfeitos, meus alunos tinham que sair alfabetizados, meus alunos de matemática tinham que sair dominando matemática. Então, eu me desdobrava e isso ainda com toda aquela burocracia. Não é CLT. Então, assim, eu quase não tinha tempo. A gente não podia viajar porque o dinheiro não dava mesmo. Salário do professor não dava, era as contas para pagar em casa, né? E aí não dava para juntar para viajar. Quando dava, o tempo tinha que ser mínimo, porque final de ano tinha que preparar o plano anual, aí o plano bimestral, e, entendeu? Nunca dava, nunca dava. E eu já estava sobrecarregada daquilo. Hoje não. Hoje eu ensino do meu jeito, do jeito que eu quero, tá? Amo os meus alunos, amo os pais dos meus alunos, e eles me amam, que eu sei disso. Sou feliz fazendo o que eu faço, muito feliz, tá? Então, pra mim foi libertador. Mas não estou dizendo aqui, saio da sala de aula. A Jana trabalhou 21 anos também, está muito feliz com isso, de ter saído. Mas não estou dizendo, realidades são diferentes, né? Até na mesma cidade, de um bairro para o outro, a realidade é diferente. Quem dirá o Brasil inteiro, né? 50 e tantas mil pessoas que me seguem aqui. Claro que as realidades são diferentes, tá? Mas se você quer pelo menos fazer uma renda extra, trabalhar com reforço escolar é muito bom, tá bom? Já ultrapassamos o nosso tempo. Espero que vocês tenham entendido. Não saiu, falei tanto aqui de divisão. Obrigado, Raizinha. Ela tem um dom lindo de ensinar com tanto amor e profissionalismo. Obrigada, obrigada mesmo. E sobre a divisão, ninguém perguntou nada. Então, eu acredito que vocês entenderam, compreenderam, né? Quem é da mentoria, nós temos a aula de divisão lá, tá? Muito mais explicada, muito mais detalhada, tá certo? Porque isso aqui foi muito rapidinho. Me considero uma mini socorro, porque só tinha magistério e saí da sala de aula porque não sou de engolir tudo. Beijo, cheguei agora. Ô, educando, que pena que chegou agora, né?
tá bom? Mas outra coisa também pra vocês já aprenderem comigo, porque os meus mentorados já sabem, os pais dos meus alunos sabem, é que eu sou pontual, tá, gente? Eu sou pontual. Eu fico aqui, ó, computando no relógio o horário. Deu o horário, eu tô começando, tá? Hoje a gente passou um pouquinho do tempo, que era para ser só 20 minutos, né? Que esses encontros de quinta-feira, meio-dia, é só 20 minutos. Hoje a gente extrapolou porque o conteúdo também estava muito bom. E o papo também foi gostoso, tá bom? A mentoria Educando com Graça, vamos lá. A mentoria é uma preparação para pais e professores, tá? Que querem ensinar os filhos da alfabetização até o 5º ano, tá? Então você tem ali aulas de alfabetização, aulas de português, aulas de matemática, tá? Onde você vai aprender a dominar os conteúdos, tá? Onde você vai aprender as técnicas para explicar esse conteúdo para as crianças e onde você vai ter material para utilizar com as suas crianças. Eu fiz recentemente um videozinho aí mostrando a mentoria por dentro, viu? Então procura aqui no meu feed que tem, onde eu mostro todos os módulos, como encontrar os materiais, tudo direitinho lá dentro, tá? Só não almoço. Almoço com a Socorro, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Fui!